Graça e paz para todos. Eu sou o pastor Reginaldo Cruz e gostaria de compartilhar com você, através de uma revista da Escola Bíblica Dominical, a lição de número 8. A temática dessa revista é Aplicando as Parábolas de Resgate à Família Cristã. A revista em foco, ou a lição em foco, ela trata a respeito da família cristã, na perspectiva da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho perdido. Pois bem, a lição de hoje, a respeito da família cristã, principalmente da educação dos filhos, de acordo com a palavra de Deus, tem no seu primeiro tópico a perspectiva da ovelha perdida. A ovelha perdida é um dos temas mais destacados, falados, comentados na palavra do Senhor. Lucas, capítulo 15, entende-se que é o capítulo das coisas perdidas, pois lá você tem a abordagem da ovelha que se perdeu, da moeda perdida e do filho perdido. Inicialmente, nesse ponto 1, a revista trabalha a ovelha perdida. Esta ovelha, ela indica, ela reflete as coisas que nós perdemos. Passamos, às vezes, a vida, perdemos pessoas, perdendo coisas, perdendo dinheiro, enfim. De uma certa forma, alguém já perdeu alguma coisa na vida. Mas essa lição está falando de coisa que nós não podemos perder. É a família, coisas como a esposa, como o filho, como o marido, enfim. Então, a educação cristã na família, ela precisa ter essa observação. A observação que quando Jesus conta essa parábola de Lucas 15, a ovelha perdida, a ideia é que tem um pastor, esse pastor, ele tem 100 ovelhas e apenas uma delas se perde. Evidentemente que os membros da família não andam se perdendo aí por acaso. Em toda a família tem pessoas que resolvem sair dos parâmetros, das diretrizes, dos ensinamentos do pai ou da mãe e com isso se perdem na vida. Se perdem no álcool, na bebida, na violência, enfim. E aí a questão da ovelha perdida indica também que existe uma pessoa, segundo a Bíblia, para cuidar da ovelha ou das ovelhas, que é a figura do pastor. Então, o pastor é aquele que deve arrebanhar, cuidar, zelar, sobretudo apacentar a sua ovelha. Agora, por que o texto evidencia a ovelha na perspectiva de perdida? A gente não sabe o motivo que essa ovelha se perdeu. O texto, pelo contrário, informa que o pastor foi buscá-la, procurou-a, até encontrá-la. E não é muito lúcido, não era muito correto o pastor deixar 99 ovelhas que estavam protegidas, guardadas, mantidas em segurança, e ir atrás de apenas uma que talvez ele não sabia nem o paradeiro. Mas esse pastor reflete a pessoa de Jesus, que se importa com as pessoas, que ama as pessoas, que perdoa as pessoas e que busca as pessoas. Ele mesmo disse, olha, eu sou o bom pastor e o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Lucas 19:10, ele disse, olha, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, Jesus é o bom pastor. Agora, nós somos pastores também. Deus fala lá em Jeremias 3:15 as seguintes palavras, dar-vos-ei pastores, que governem com inteligência e que seja segundo o meu coração. Uma outra versão diz, dar-vos-ei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com inteligência e conhecimento. Então, nesse texto, a primeira perspectiva que nós temos é que o pastor é uma dádiva de Deus para a igreja, dar-vos-ei pastores. Então, o pastor, ele deve agir, ele deve trabalhar com a igreja com inteligência, com conhecimento. Há a demonstração dizendo, procura conhecer o estado das tuas ovelhas. É necessário que o pastor, neste caso aqui, o professor, a professora de escola dominical, conheça os seus alunos. Conheça o estado emocional, social, psíquico, físico, emotivo de cada aluno. O professor se destaca quando ele ganha os alunos. O professor se destaca quando ele se preocupa, quando ele procura investir a sua vida na vida do aluno. E às vezes tem muitos alunos, muitas pessoas, na igreja tem muitas pessoas perdidas,
dentro da casa do Senhor, perdidas no meio da multidão. Há pessoas na igreja que elas não se interagem, não estão integradas, não participam da comunhão, da partilha. Por quê? Porque estão perdidas na casa de Deus. Esse primeiro tópico aqui produz essa abordagem. Abordagem que leva em conta que temos que ir buscar a ovelha perdida. É interessante que as 3 parábolas de Lucas, elas apontam para a mesma coisa. A ovelha que se perdeu, a moeda ou a dracma que se perdeu e o filho perdido. Notem que são comportamentos diferentes. Um é o comportamento do pastor, o outro comportamento totalmente diferente é representado pela mulher que perdeu a moeda e do pastor também. Exemplo, o pastor procurou essa ovelha até encontrada. A dona de casa procurou muito e conseguiu também encontrar a sua moeda. O pai do filho pródigo, ele não fez nada, ele apenas ficou em casa. São comportamentos diferentes, comportamentos que nós devemos respeitar. E aí, no segundo tópico, nós temos a ideia da dracma perdida. Ora, se o pastor tem 100 ovelhas, perde uma. E agora a mulher tem 10 moedas, perde uma, tem um prejuízo grande também. Os prejuízos que nós temos podem ser do ponto de vista material, mas também os prejuízos que nós temos na vida, principalmente aqueles prejuízos na família, são do ponto de vista social, do ponto de vista conjugal, do ponto de vista da criação de filhos. Nós, como pais, como educadores, precisamos ficar atentos, muito atentos com a questão da criação, da educação dos nossos filhos, a condução do nosso casamento. Então, a dracma perdida reflete a ideia dos filhos pequenos, dos valores e princípios cristãos, o cuidado que devemos ter com tudo o que Deus nos confia. A família é uma dádiva. São pessoas que Deus nos presenteou com elas, que Deus colocou sob a nossa custódia, sobre a nossa tutela. Somos tutores, responsáveis, apacentadores, sacerdotes da nossa família. Então, a perspectiva da ovelha perdida aponta para o cuidado que devemos ter com a família, o zelo que devemos ter com os filhos. As pessoas que estão assistindo esse DVD, essa síntese, essa palestra a respeito da educação, da criação, das diretrizes educacionais bíblicas para a família, às vezes enfrenta esses problemas familiares. Quem é que nunca enfrentou? Quem é que não tem problema em família? Quem é que não tem dificuldades para conduzir a sua família? A nossa oração é que você deve continuar crendo que Deus é aquele que mantém a sua família. A Bíblia diz categoricamente no Salmo 27, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Então, é Deus quem edifica a sua família. O terceiro tópico fala do filho pródigo, o filho perdido. A parábola lá de Lucas, a partir do versículo 11, trabalha a ideia de 2 filhos. É uma família em crise, é um pai em crise com os filhos, são os filhos em crise com o pai. O mais moço resolve sair de casa. Essa parábola aponta para o membro da família que escolhe se perder. Esse jovem saiu de casa intencionalmente, ninguém o obrigou, o texto não indica que alguém o influenciou. Agora, hoje, nos dias atuais, nós percebemos que os nossos filhos podem serem presas fáceis, né? Ser influenciado, a oferta da droga, do crack, as drogas ilícitas estão o dia todo sendo oferecidas para as nossas crianças, para os nossos filhos. Então nós temos que saber onde eles estão, com quem eles andam, o que estão fazendo, que hora sai de casa, que hora volta de casa. Os pais, todos, sem exceção, precisam observar essas questões. Então a educação que nós precisamos dar aos nossos filhos é contínua, é constante. Deus venha nos ajudar a cada dia a educar os nossos filhos, né? Além do filho, às vezes um cônjuge abandona o lar, sai do lar, deixa marido, deixa esposa, deixa filhos. Então tem pessoas que abandonam a sua casa, a sua família, sem motivos justificáveis.
Nós não devemos fazer isto aí. Pelo contrário, Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: se alguém não cuida dos seus, principalmente dos da sua família, este negou a fé e é pior do que o infiel. Então, qual é a nossa responsabilidade para com a nossa família? A responsabilidade de amar, de perdoar, de cuidar e de restaurar a nossa família. Na escola dominical você tem a oportunidade de ajudar as pessoas nessa condução. Na escola dominical, nós como educadores, como ensinadores da palavra de Deus, temos a oportunidade de mostrar aos pais, aos filhos, o comportamento que cada um deve ter. Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: olha, pai, não provoquei a ira a vossos filhos. Filhos, obedecei aos vossos pais. Filhos, tende na mais alta honra aos vossos pais, porque isso é justo. Então, a harmonia, a comunhão, a obediência, a mutualidade, tudo isso deve ser recíproco, deve existir entre pais e filhos, entre filhos e pais. Deus abençoe a sua família em Cristo Jesus.